Graça, graça nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque chegou o tempo dele revelar a sua graça. Passou tempos e tempos e tempos em cárcere mental, muitos aprisionados, mas graças nós damos ao Senhor Jesus Cristo que chegou esse tempo do Espírito Santo se manifestar, falando por meio de pessoas, falando da graça, ensinando sobre a graça, para que todos possam sentir-se livres e abençoados. O homem, quando ele tem o entendimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é como um bezerro solto da sua estribaria, que está em pastos verdejantes, que salta e que pula de tamanha alegria. Mas isso não é a olho nu, olhando para você e vendo você com aquele sorriso forçado. É uma alegria de alma, é uma alegria de espírito, porque agora tudo se tornou manifesto no seu entendimento, na sua alma. Aquilo que estava escondido, oculto, tudo se manifestou. E é da vontade do Senhor que haja essa manifestação. Hoje nós vamos falar ainda sobre a lei, porque foi necessário, né? Foi necessário que a lei se manifestasse por um tempo, foi necessário que todos experimentassem dessa lei. Essa lei, ela não foi criada para os gentios, ela era para os judeus, mas de forma inconsciente os gentios também se apropriou desta lei e não foi ruim, foi bom, porque se não conhece a lei, se não está na lei, se não está sobre o jugo, sobre o governo de uma prisão mental ou de uma prisão por artigos da lei, não vai conhecer a graça, não vai se alegrar quando a graça for manifesta. Então, tudo foi necessário. Porém, quando a graça se manifesta e o Espírito dá esse entendimento, meus irmãos, é uma alegria extraordinária que não tem como explicar quando você sai de uma prisão mental em que é um encarceramento por princípios da lei, princípios de mandamentos, e você entende, rasga-se o véu literalmente e você condiciona agora a tua mente em Cristo, tendo uma liberdade. É muita alegria, é uma satisfação, é como um bezerro solto de uma estribaria, saltando, pulando, porque encontrou pastos verdejantes. Assim é aqueles que têm o entendimento da graça. Eu estou anunciando a graça do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que hoje, de alguma forma, ainda está com prisão mental através de ensinamentos dos líderes religiosos que, por um arranjo de Deus, eles ainda não ultrapassou os limites das leis, não lei no sentido de judaica, né? Mas as leis de forma mental, se apropriou dessa lei de forma mental. Então, como eles ainda não passou dessa fase, não ultrapassou o limite da cruz, então eles carregam, eles estendem, eles preservam as leis mentais em todos aqueles que ouvem. Então, quem ainda não passou, não sabe dessa alegria que eu estou compartilhando com todos vocês. Mas como eu fui corajoso, e muitos, milhares de pessoas estão sendo corajosos nesses últimos dias, onde vem a palavra biblicamente mostrada e apresentada e diz: em Jesus, a mente de vocês deve receber uma mensagem de que o sangue dele teve o poder de salvar vocês. Não vai acontecer. Se você crer, não é vai condicionando-se ao futuro. Se você crê, se você está nele,
se você foi circuncidado com um despojamento do corpo e da carne e hoje tem uma unção do Espírito que mantém você em santidade, em crença constante, então você já está salvo, você já está justificado, você já tem o perdão dos seus pecados, você não deve nada à sua carne, você já vive em uma dimensão do reino que foi estabelecido e aprove o Senhor te colocar dentro. Essas são as boas novas. Então, de culto em culto, não vai justificar você além da justificação em que o sangue de Jesus já fez. Quando você batiza, que você vai às águas, que é uma tradição, uma cerimônia, você já recebeu o primeiro batismo por meio da cruz, quando Cristo foi para aquela cruz e hoje, nesse tempo que se chama hoje, você vê você crendo nele, então você foi batizado, você já foi selado com a promessa do Espírito. Foi batizado com Cristo na cruz também. Então essas são as boas novas da graça, onde culto não vai justificar você. Não tem mais nada, nossa mente recebe um renovo, nossa mente agora ela se completa com a palavra, com esta verdade, e nós agora passamos a andar como filhos, falar como filhos, pensar nas coisas do alto. Nós cremos em que o Senhor agora nos transportou para o seu reino de luz. Estamos nesse reino. Entende a diferença de quando você tem uma liberdade? Se tudo que nós almejamos quando nós estamos recorrendo a Cristo conforme a tradição, o que nós desejamos é eu vou ser salvo. Nós desejamos é o Senhor vai perdoar os meus pecados. Nós desejamos é o Senhor vai me abençoar. E que tal eu falar para você que isso não está condicionado ao futuro, mas isso está condicionado ao cumprimento do propósito dele naquela cruz, e quando ele completou tudo de estar consumado, era para tua mente estar em liberdade de toda essa ansiedade e você se apoderar desta verdade da graça. Como é maravilhoso ouvir essas boas novas da graça, em que hoje ainda está muito minguado em todo o universo, mas o Senhor agora chegou um tempo de manifestação para libertar todos aqueles que já experimentou a lei. A lei era para os judeus, mas eu quero te mostrar, eu quero colocar aqui uma passagem para você ver que mesmo nós, considerados como gentios, não tendo lei, veja só, a lei não é para os gentios, a lei é para os judeus. Mas tem um segredinho aqui que a palavra fala que o gentio também se apropria da lei de forma inconsciente. E é isso que eu quero colocar aqui para você ver se você está apropriado da lei ou se você está em graça. Olha só que legal. Meus irmãos, está aí na tela, Romanos capítulo 2, no versículo 14. Então, quando se fala de lei, deve-se estudar bastante ali, né? O livro de Levítico tem bastante sombras ali de cerimônias e relata bastante sobre a lei, para que você possa conhecer a graça. Por isso que tudo que nós já passamos, tudo, absolutamente tudo que nós já passamos dentro do sistema religioso, serviu de aio, serviu para que nos dias de hoje nós pudéssemos jubilar e se alegrar com a manifestação da graça, que aparece essa alegria porque nós erguemos as nossas mãos e dizemos: no sangue de Jesus nós fomos justificados e hoje nós estamos livres. A nossa mente agora não tem nenhuma prisão, nenhuma necessidade, ela não está sendo condicionada
por uma mensagem religiosa em que vai nos escravizar de forma mental por muito tempo, porque agora nós estamos em graça, favor imerecido. Ele revelou tudo, eu posso saber quem eu sou, em quem eu estou, as promessas em que eu herdei daquele que é dono da minha alma e do meu espírito. E aí nós nos alegramos, como hoje eu tenho uma alegria constante por saber desta grande verdade. Então, a lei que tanto fala na nova aliança, em que ela não teve o efeito que teve o sangue de Cristo, ela foi boa, mas para quem se apropria de forma legítima dela, né? Como não tem como se apropriar de forma legítima, porque muitos mandamentos, então Cristo dá para a gente se apropriar dele de forma legítima por meio da fé e por meio da promessa. Porém, as leis foi criada para um povo judeu, né? Naquela época, não era para os gentios. Eu e você éramos inocentes. Mas quem já foi trabalhador rural sabe que tem algumas sementes, vamos falar da braquiara, tem um mato chamado braquiara lá em Minas. Você planta ele aqui e os pássaros comem a semente e solta em outra propriedade. Onde que o pássaro solta aquela semente, aquilo vai se espalhando por toda a fazenda, por todo o território, que vira realmente uma praga, né? Então, não estou considerando a lei como uma praga, mas a semente, ela é assim. Tem semente que ela produz aqui e onde caiu uma semente dela, ela sai produzindo. Isso é uma comparação semelhante à lei. Então, os primeiros pilares da religião começou ali no judaísmo e isso foi estendendo. Então, veio Jesus entrou em bronca com eles, ensinava, corrigia, exortava, estabeleceu o teu reino. Eles mataram Cristo, diz que ele tinha Belzebu, diz que ele era falso profeta. Não aceitaram de jeito nenhum a nova aliança. Desde o início da sua manifestação, o sistema religioso sempre foi resistente a ter uma liberdade mental, a estar no Senhor Jesus Cristo por meio da fé e confiando de que em algum momento o Espírito Santo vai ser o seu próprio pastor que vai falar para você. O povo sempre foi resistente e hoje não é diferente. As prisões mentais estão muito fortes, as fortalezas mentais estão muito fortes. Então, as leis, esses princípios, meus irmãos, que hoje vocês estão em Cristo e a mente de vocês estão com um turbilhão de doutrinas, estão com um turbilhão de preceitos, de imaginação. Você já deu um modelo para Deus, vocês definiu ele, vocês rotularam ele, como é que ele é em vocês e nos outros. Então, a mente está encarcerada desta forma. Tem muita astúcia, tem muito sentimento de julgamento, porque quando nós temos a experiência de ir para a graça, nós nos esvaziamos de nós mesmos, não é por uma força, é por uma ação do Espírito, desvaziamos de nós mesmos e passamos a ser inocentes, passamos a ser simples, porque agora todo aquele turbilhão de doutrinas, onde nós modelava a pessoa de Deus em nós e nos outros, aquilo saiu. Hoje não tem mais regras, não tem mais esses preceitos. A regra é do Espírito, claro. Ele mesmo, com o teu poder, rege nós. Então, lei ou gentio, se você não é judeu, você é gentio. Não é para você. Nunca foi para você. Mas a semelhança da semente que se espalha, chegou na sua mente um modelinho das regras da lei, o culto que você tem uma imaginação, já imaginou como que ele é que agrada a Deus, os rituais
que você precisa fazer que agrada a Deus, tudo isso chegou na sua mente. Foi ruim? Não! Se você não conhecer a lei de forma até mesmo mental, você não tem como, de maneira nenhuma, descobrir a graça e se alegrar com a graça. Porém, quando você ouve falar da graça, você deve se abrir para te dar a oportunidade. Você não pode ficar encerrado naquilo que você aprendeu no sistema religioso. Quando você sair, você ter a liberdade de sair de um sistema religioso, você vai ver o quanto que vai mudar a sua vida. Não estou dizendo sair de onde você hoje congrega, não. Isso se Deus permitir. Mas quando você começar a se abrir para deixar coisas novas entrar, da nova e eterna aliança, você vai ver o que é prisão. Quem está dentro da prisão há muito tempo, desde quando nasceu, quando você fala, ele diz, não, eu não estou preso, eu estou solto. Mas quando você sair, você vai ver o tanto de prisões mentais que te governava, que te regia, e que até doenças mentais ou desta época pode estar ligado, muitas vezes atreladas a ensinamentos com os rituais religiosos, a qual está te dando uma coisa que não é para você. A lei foi para o judeu por um tempo e não é para o gentio. Jânio, mas eu não tenho lei. Jânio, mas eu não entendo isso que você fala de lei. Então tá aí na tela aí para você ler, todos nós juntos aqui, ó. Porque quando os gentios, que é você, eu, quem não é judeu, que não tem lei, vocês não têm lei, a lei não foi para vocês, fazem naturalmente as coisas que são da lei, Então vai ter que estar ligado a um sistema religioso e você não era para praticar nada, absolutamente nada que tem ligação com a lei, e aí você começa a fazer. Os líderes dizem para você assim, olha, você tem uma promessa de que se você acreditar que Jesus justificou você, está justificado e pronto, selado e acabado. Mas, enquanto você não descobre esta verdade, nós vamos fazer um sacrifício. Então você, não tendo lei, você naturalmente está fazendo algo que era da lei, que é sacrifício. Olha, você não tem lei. Então, se você fizer aqui o dízimo, que era da lei, o contado, os 10%, então você também, não tendo lei, se apropriou desta lei. Qualquer ritual que você, todos os rituais que você se apoderar hoje para fazer, está ligado lá no livro de Levítico, lei, cerimônia, em que em Cristo desfez as leis, desfez a cerimônia e ficou o governo do Espírito para todos nós. Porque quando os gentios que não têm lei, e não têm, era para os judeus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Entende? Então, vocês não têm. E vocês querem fazer com que a programação mental em que foi programado pelo sistema religioso, pela base do judaísmo. Essa foi a semente. Foi se espalhando, chegou em todos os pilares do judaísmo. E aí veio Jesus, ensinou os pilares da promessa, os pilares da fé, os pilares da graça, e assim como os religiosos da época resistiam fortemente, assim também são os de hoje por causa de tudo aquilo que já foi inserido na mente. Então, gentios, você que não é judeus, você não tem lei. Você deve se considerar que é por meio que a sua justificação é por meio da fé
em Jesus. Jane, eu vou viver numa terra sem lei? Como que vai ser esta coisa? Veja bem, você vai entender ainda, o Espírito vai te ensinar, te ministrar, mas ele disse lá em Hebreus que quando houver essa manifestação do Consolador, e já houve essa manifestação, então não precisaria que ninguém nos ensinasse. Quem já está em graça sabe que ele fica o tempo todo comunicando a estes que estão em graça, já tem o entendimento, e ele mesmo que nos guia. Nós conseguimos ouvi-lo, nós conseguimos ter essa sensação desta unção manifestada por meio dele. E assim nós vamos andando por fé, falando por fé, vivendo por fé e com a mente muito leve, com a alegria em que o Senhor Jesus Cristo dá para todos aqueles que descobrem que Ele é o libertador e que Ele já libertou sim e vai libertar outros ainda de forma mental. Então, gentil, a lei não é para você. Mas, com a tua mente, você cria a sua lei para si mesmo. Olha o tanto de ritual religioso que você pratica, criando, formando, desenvolvendo uma lei para você mesmo. Tá vendo o tanto de lei que você colocou para ti mesmo no seu coração? E a Bíblia fala que você não tem lei, que a lei não é para você, que todos esses rituais, que todas essas bases do judaísmo que você faz, você mesmo que criou. Que tal você começar a desfazer com tudo isso por meio da fé, sem medo, com coragem, com ousadia, para manifestar a fé em Jesus Cristo? Tem coragem? Essa é a vontade do Espírito, que você tenha uma liberdade mental em Cristo. Os quais mostram, olha só, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Vai conversar com uma pessoa que está hoje inserida no sistema religioso e não tem o discernimento da graça, não fala de justificação, não fala de que Jesus considera vocês como santos, não fala que Jesus perdoou os vossos pecados, não fala que você já está salvo. Vai conversar com esse pessoal que está ligado fortemente em rituais, em doutrinas. Isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é de Deus. Eles mostram a obra da lei escrita nos seus próprios corações e é uma verdade. Eu converso com os meus irmãos que estão debaixo ainda dessa lei que não era para eles, mas eles se apropriou. O sistema do judaísmo foi forte, se estendeu a todas as nações, e eles estão debaixo, muitos oprimidos, muitos com depressão, muitos doentes, muitos entristecidos, porque ainda não ouviu a boa nova da graça, favor e merecido que manifestou para todos aqueles que têm o dom da fé em Jesus Cristo. Graças nós damos que nesses últimos momentos o Espírito vai libertar todos que têm essa capacidade de crer nele por meio da fé. Olha só, os quais os gentios mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Olha que maravilha! No dia em que Deus há de julgar os segredos do homem, ele é onisciente. Então ele vai lá, sabendo de que por muitos anos fomos encerrados, fomos presos, e o Senhor diz: hoje eu vou julgar o segredo dos homens, vou fazer uma exposição, uma manifestação. Por meio de quem que vai julgar esses segredos dos homens? Por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Entende? Aí sim vocês vão descobrir que dá para todos aqueles que hoje crê no Senhor Jesus Cristo,
viver em paz com o nosso Senhor e Salvador. Não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, porque ele disse, olha só a revelação, desceu agora fresquinha. Nessa passagem o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque os pássaros não trabalham, não ajuntam, contudo eu os sustento. E ligando isso com a revelação a qual eu acabei de receber, o Senhor diz, a fé não vem por obras, vocês não podem trabalhar, vocês não podem construir, vocês não podem comprar absolutamente nada que dê para vocês a paz, mas a paz vem por meio da graça e do Espírito. Não andeis ansiosos por absolutamente nada que venha fomentar vocês para ter um contato com o Altíssimo, porque vocês já têm, vocês foram batizados, selados na cruz, vocês já são batizados. E as demais informações, chama prisões mentais, que vieram do judaísmo por meio da lei e alcançou você. E hoje o Senhor disse, saia dela, povo meu. Saia da grande Babilônia, povo meu. Está tudo esquematizado, está tudo formado, está tudo montado. Saia dela, povo meu. E hoje o Senhor te convida, meu irmão e minha irmã, para sair da grande Babilônia. Sabe o que é a grande Babilônia? Um sistema religioso. Aceita que o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito, traga um convencimento, uma renovação na tua mente para você ir para o ministério da nova e eterna aliança, na graça, favor imerecido, para você sentir a alegria da liberdade mental que o Espírito faz em todos aqueles que se propõem declarar que está em graça. Aceita esse convite? Se você aceita, faça essa declaração. Eu aceito que o Espírito Santo Consolador me convença de que eu já fui batizado com ele na cruz, já tive a salvação, perdão dos meus pecados e nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, e eu estou nele, por isso eu tomo posse dessa minha vitória. Fez essa declaração? Então tenha a certeza absoluta que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para limpar a sua mente. Então, gentios, aqui é um convite para que haja uma mudança. Saia da lei que você já conheceu, se apropriou dela por muito tempo e agora vamos avançar para a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda não acabou, nós vamos falar mais um pouquinho sobre as leis ainda, porque, meus irmãos, a palavra fala em Hebreus que se essa lei fosse perfeita, se fosse para ela prevalecer na mente de todos aqueles que crê em Deus, não teria necessidade dele revogar, falar de revogar a lei, não tinha nenhuma necessidade. Porém, o Senhor fala que ele veio e revogou a primeira aliança porque ela não era perfeita. E se revogou quer dizer que tirou, que agora nós temos que ir para a nova e eterna aliança. Vamos colocar na tela aí mais alguns versículos para que você possa ter a certeza de que é claro que a gente libera essas palavras, mas só quem tem esse chamado que vai entender, né? Então não adianta colocar muita força em relação a tentar o convencimento, que aqueles que é do Senhor vai dizer, é isso que eu precisava. Eu quero sair dos sacrifícios da religião, eu quero sair do compra a bênção da religião, eu quero sair das sombras das cerimônias da religião, eu quero sair de onde eu ouço os ministradores sempre
aperfeiçoando a lei da consciência, do certo e do errado, porque isso só vai aflorar mais e mais a lei. Eu quero sair. E quando você faz essa declaração, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vê, né, a sua inclinação em relação à graça e te ajuda, meu irmão e minha irmã. Vamos lá então, Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Vamos colocar aqui na tela e vamos ver o que diz aqui nesta palavra. Vamos lá? Está aí na tela. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Viu que aqui tem uma diferença? É isso que a gente que está sempre falando falando de graça. Porque quando a gente fala de graça, a gente vai mexer na tua cabeça. Quando fala de graça, tem que mexer naquilo que já está moldado, o modelo de Deus que foi criado por um sistema dentro de você. É aí que tem que ter uma mudança. Tem que ser lavado e regenerado pela palavra da verdade. Então, se você olha para ti, como eu sei que todo religioso ele olha, e está dia a dia, aí o líder religioso dele, que está com a lei ali para ser ensinado, diz assim: hoje nós vamos aqui dar um nó na gravata, para Deus ajudar. Aí você vai lá e faz. Hoje nós vamos passar nas portas, você vai lá e passa. Hoje vai ter a rosa ungida, você vai lá e faz. Vamos falar dos mais conservadores, né? Hoje nós vamos guardar um dia de sábado, você vai lá e guarda. Hoje nós vamos fazer um jejum aqui de comida e pão e água para ter tal manifestação, você vai lá e faz. Hoje nós precisamos, se você não dar o dízimo seu aqui de 10%, você é um ladrão e um salteador. Ou não é isso que os líderes falam? Chamando todos vocês de ladrão. Então, aqui fala que antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei. A fé só vem para quem está em graça, quem teve o entendimento da graça. Então vem a fé, a promessa, a justificação, e aí sim, nós saímos dessas leis que foi colocado, foi importante, a lei foi criada de forma para ser boa mesmo, então, de alguma forma ou de outra, quer judeus e quer gentios se apropriou desta lei, os judeus de forma legítima que foi para eles e os gentios de forma inconsciente, acabou se apoderando. E agora, vamos continuar em lei mental ou vamos sair? Se sair, tem que declarar que tem que ir para o ministério da fé, que é a graça. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Está vendo a revelação aqui? Que estávamos encerrados, ou seja, guardados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, quem se livra da lei? Ninguém. E o período que nós passamos por ela? Né? Os judeus passou de forma legítima e os gentios passam de forma mental. Quem passou? A experiência foi ruim? Não foi ruim agora que saiu. Agora que saiu, você vai olhar para trás e vai ver o tamanho da liberdade que Cristo te deu, o que é realmente favor imerecido. Então, estava reservado para manifestar a fé. Tem um povo aí que vai manifestar a fé, vai manifestar a graça. Então, esse povo ainda está guardado, está lá no sistema da lei, encerrados, e nós, do lado de cá, devemos fazer o quê? Ministrar a graça, falar, saia dela, povo meu, para de sacrifícios, para de idolatria, para com todos esses objetos que vocês usam em templo, para de se apegar em templo religioso, crê no Senhor por meio da fé, e o Espírito te guiará no caminho da justiça.
Se você saiu de templos físicos, não receba esta mensagem que o sistema religioso colocou, que você está desviado, que você caiu, que você está condenado, que você vai para o inferno. Tira essas mentiras, que realmente são mentiras satânicas do seu coração. A sua salvação não está condicionada a um templo físico. O Espírito está em você. É só você erguer a cabeça, manifestar a tua fé e nada mudou. Mudou para melhor, porque o Senhor te arrancou dela e hoje você tem condição do Espírito te dar total crescimento. Volta, você que volta à sobriedade, não é voltar para templo, volta à sobriedade. Você que o sistema religioso escorraçou, abandonou, tirou de convívio da congregação, volta, manifesta a fé no Senhor Jesus Cristo. De maneira que a lei nos serviu de tutor, e ela prende mesmo. Tutor quer dizer cuidados, né? Cuidados, ter a posse, e de forma mental a lei serve mesmo de tutor para nos conduzir a Cristo. Olha só como que é interessante. Cristo aqui já ressuscitado, né? Por isso que a palavra nós vamos liberando, ela vai trazendo a revelação. Se você não tiver sobre o tutor, né, que é o cuidado da lei, mas qual que era o objetivo? Nos conduzir a Cristo. Então a gente sai, a gente deixa, e aí você conduz a tua mente, diz: estou em Cristo, fui conduzido, os mandamentos, os princípios, tudo aquilo me conduziu, me lançou, me vomitou, me jogou para Cristo. Hoje eu vivo por meio da fé, por meio da promessa, por meio da graça, para que pela fé fôssemos justificados. E estamos justificados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem, palavra que eu deixo aí para todos os nossos irmãos, aqueles que já estão em graça. Que bênção, que alegria, né? Salta como o bezerro solto da estrebaria, com grande alegria e paz, e a certeza de tudo o que o Senhor falou se cumpriu, e nós estamos nesse reino introduzido, e toda a dimensão da região celestial, quer no homem, quer no alto, região celestial. Então nós já cremos, o Senhor testificou tudo isso. Não andamos ansiosos de coisa alguma, porque nós não conseguimos produzir nada. O Senhor é que produz. E você que ainda está sendo experimentado, conforme foi dito, abra o teu coração e diga: Senhor, é verdade. Eu quero que o teu Espírito me convença a estar em graça. E ainda nesse dia que se chama hoje, se você abrir a tua boca, se você confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, então há salvação. Jesus te abençoe.